nosso evento aqui está sendo gravado, vai estar disponível para vocês lá dentro do nosso canal no YouTube, né? Software Sul, tá? E, bom, vamos começar aqui com a gravação agora, né? Prazer, sou o Thiago Guiroto, responsável pela área técnica aqui na Software Sul, e estou junto com o Egon Santos, especialista em segurança, aqui na Software Sul, tá? É um prazer estar com vocês. Nós iremos fazer agora aqui a segunda parte, né? A primeira parte já está lá no canal do YouTube, tá? Depois a Amanda pode colocar aqui o endereço certinho para vocês aqui no nosso chat. E vamos lá. A segunda parte, perdão, a primeira parte a gente falou sobre um pouco mais conceitual, né? O Egon fez uma excelente apresentação conceitual, falando um pouquinho do que é o Defender, quais são os Defenders, né? A família de Defender, e aí como a gente pode aplicar o Defender dentro da organização de vocês. E como essa integração com o Intune aí pode ser muito benéfico, né, para o ambiente de vocês também. Aqui, então, eu vou mostrar um pouco do Intune e um pouco do Defender para vocês, tá? Aqui já é um processo prático que a gente vai fazer, beleza? O único slide é esse daqui, com nossos nomes ali, né? A introdução. E o último slide é um agradecimento, tá? Fora isso, não tem slide. Bora lá, deixa eu já minimizar esse cara aqui. Bom, aqui eu já estou dentro do Microsoft Intune, tá? Quem aqui já conhece o Microsoft Intune? Põe no chat ali, eu conheço. Quem não conhecer, eu vou fazer um overview bem rápido ali, né? Do que é o Intune, o que a gente pode fazer com ele, tá? Não só pensando na integração. Legal, José Renato conhece, o Marcel Barbosa conhece, o Robson conhece. Show, o Fernando Gomes conhece, o Rodrigo está conhecendo agora. Legal. Bom, pessoal, o Microsoft Intune, ele é o gerenciamento de dispositivos e aplicativos móveis, né? Com ele a gente gerencia todos esses caras aqui, ó, tá? Dispositivo. Aí aqui nós temos, ó, o Marcelo, pô, show de bola, desde 2017. É isso aí, Marcelo. Microsoft Intune, ele está ficando muito mais robusto, né? E tendo muito mais integrações do que ele já tinha, né? Eu tive a feliz oportunidade de, há mais de 10 anos atrás, trabalhar com o Microsoft Intune. Então, eu sei muito bem essa evolução, né? Então, hoje, nós conseguimos gerenciar o Windows, né? iOS, iPadOS, macOS, Android, Linux, fazer as integrações de dispositivos, que esses dispositivos aqui são dispositivos, são tratados lá pelo Azure, né? O AVD, né, que é Azure Virtual Desktop, os dispositivos do Windows 365 também, tá? Dentro do Intune, nós podemos criar regras de configuração, conformidade, acesso condicional, tratar sobre scripts, trabalhar sobre correções e muito mais possibilidades aí, tá? Aqui são aplicativos, gerência de aplicativos, distribuição de aplicativos, políticas de configuração e proteção de aplicativos, né? Barrar, por exemplo, com que a tua informação não saia daqueles dispositivos, sejam Windows, sejam Android, sejam iOS. Até um print, aquele print de tela num dispositivo gerenciado, se você barrar pelas políticas de configuração, é, aquela informação do print, ou seja, aquela tela do print, ela não sai, né? O André Silva falou o seguinte: com o Intune, conseguimos controlar patch de atualizações de programa terceiros? Não, tá? Sobre programas terceiros, atualizações de programas terceiros, a gente não consegue. A atualização que a gente consegue fazer de programa é sobre o pacote Office, ok? Pode ser tratado sobre atualizações de terceiro? Sim. Fazendo o quê? Um processo de supersedência, que a gente fala supersede, que é a troca daquela versão de um para o outro, tá? Pode ser baseado em regra de detecção também, tá?
Atualização em massa sobre navegadores, WinRAR, PDF? Sim, aí consegue, Thiago. Por quê? Aqui dentro das nossas regras de aplicativos, você pode, Windows, iOS, Mac ou Android, fazer a mudança, tá? De aplicativos da versão 1 para a versão 2, por exemplo, para um grupo de usuários específicos ou para todos os usuários da organização. Se for um grupo, por exemplo, o grupo RH, todos os aplicativos do grupo RH, por exemplo, do WinRAR, mudança da versão 1 para 2, vai remover aquela versão 1, vamos supor, e vai instalar a versão 2, tá? Lembrando que Microsoft Intune, você pode instalar aplicativos das lojas, né? A loja da iOS, loja da Android, loja da Microsoft, como também aplicativos de negócio, APKs, né? Aplicativo de desenvolvimento, MSI e executáveis também, tá? Bacana. O foco aqui não é muito, né, o Microsoft Intune, ele faz parte, tá? Mas o nosso foco aqui hoje tá nesse carinha aqui, ó, segurança do ponto de extremidade. Quando a gente tem o Microsoft Intune plugado ao ponto de extremidade, ou seja, ao mundo Defender, tá? Quando a gente fala Microsoft, o mundo Defender, nós estamos falando sobre o Defender for Endpoints. Então, ó, o conector aqui ó, do Defender já está habilitado, né? Eu já fiz a configuração antes, porque quando a gente coloca essa configuração para fazer, ele leva até uns 20 minutos para deixar essa configuração pronta e começar a coletar dados, tá? É um processo muito simples. É um processo muito fácil. O que você precisa é ter a licença do Microsoft Intune e também ter a licença do Microsoft Defender, tá? Nesse momento, eu não vou entrar no âmbito sobre licenciamento, aonde tem, onde não tem, o que não tem. Então, eu deixo aqui para vocês, tá? As nossas especialistas em licenciamento, né? É o nosso time comercial. Qualquer dúvida sobre licenciamento, a gente pode colocar aqui. Vocês podem colocar aqui. Aqui tem um time pronto para também digitar ali no chat, beleza? O André ficou com alguma dúvida? Legal, o Egon que falou, show de bola. Então, aqui embaixo, ó, nós temos aqui a configuração do ponto de extremidade. Ó. Ela já está habilitado, né? A configuração do perfil de segurança, eu já vim aqui ó, e habilitei. E aqui eu posso trabalhar sobre as políticas de conformidade também, ó, como Android, iOS, a versão de dispositivos Windows está ativado também. Nesse momento, eu não estou focando em iOS e não estou focando em Android, mas eu estou focando em Windows, ok? E aqui, ó, nós temos aqui ó, o gerenciamento de privilégios, tá? De ponto de extremidade e também a detecção e resposta do ponto de extremidade. Detecção e resposta, o que que é? É os antivírus, que é os EDRs, né? Os EDRs aqui do Microsoft Defender for Endpoint, nós temos o EDR, tá? E também temos o XDR para uma licença específica de XDR, que também faz um trabalho muito legal integrado ao Microsoft Sentinel, onde vocês podem rodar várias queries, tratar sobre playbooks, um monte de coisa bem bacana que eu vou demonstrar algumas coisas para vocês aqui, tá? É um mundo muito grande, então em uma apresentação a gente não consegue ter um foco. Então isso aqui é um pouco mais abrangente, tá? E aí eu quero que vocês deixem aí no chat o quê? Thiago, o próximo apresenta com foco em, por exemplo, Defender for Endpoint, Defender for Cloud, Defender for Apps, Defender for Identidade, Sentinel, XDR. Por quê? Porque a gente vai fazer um foco, tá? E a apresentação vai ser bem direcionada, tá? Ô Lucas, quando for necessário criar uma política do Defender, preciso configurar tanto no Intune quanto no Defender? Não, Lucas.
quando você tem o Intune integrado, você tem várias facilidades, tá? Além de você ter um painel aqui no Intune, onde você tem linha base de segurança, onde você tem a configuração do seu antivírus, a criptografia do disco, o gerenciamento do teu firewall, as detecções e respostas, configuração de privilégios de ponto de extremidade, controle de aplicativo, a configuração já integrada da redução dos perfis de ataque, a proteção da conta trabalhando com lápis, por exemplo, tá? A conformidade ou acesso condicional. Então você tem um mundo muito interessante dentro do Microsoft Intune. Ainda mais quando você for fazer o onboard, né, desses dispositivos, tá, do teu ambiente para o gerenciamento. Com o Microsoft Intune, você consegue fazer uma automação desse processo. Sem Microsoft Intune, você vai ter que fazer o download, né, do aplicativo e fazer a instalação dele. Pode ser feito via GPO? Pode, mas quando você tem um ambiente que ele não é, por exemplo, gerenciado via domínio, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado o gerenciamento, tá? Mas as políticas podem ser feitas tanto no Defender quanto no Microsoft Intune. Então, bora lá. Precisa fazer a parte de configuração, tá? No Intune e no Defender. Você pode fazer a configuração da política em um único local, onde você se sentir mais à vontade. Tem alguns clientes, por exemplo, que estão aproveitando a promoção e estão contratando só o Defender for Endpoint for Business, no caso. Então, como esses clientes eles não têm direito ao Microsoft Intune, nada impede que eles façam a configuração das políticas dentro do portal de segurança da Microsoft. Tá? A diferença é que o Intune, por ele somar outras funcionalidades, a gente consegue fazer a abordagem em outras frentes, como acesso condicional, configuração de aplicativos, o que ajuda a proteger mais a camada do ambiente como um todo, tá, Lucas? Mas nada impede que você tenha só o Defender for Business e você também faça a configuração dessas políticas, dessas regras no painel de segurança. Perfeito. Pode Então continuar, aqui, Thiago. perfeito, Egon. Então aqui, pessoal, a gente pode criar políticas, né, diretamente do Intune para a detecção e resposta dos seus endpoints. Teve alguma questão? Como alguma anomalia, algum ataque, né? Como que você quer tratar sobre isso, tá? Então, ó, se você tem um ambiente aqui, ó, que tem o co-gerenciamento com o System Center, por exemplo, você pode criar aqui a configuração, tá? Lembrando que o Intune não gerencia o Windows Server, ok? O Intune gerencia o Windows 10 e o Windows 11. Só que quando você está integrado ao Defender P2, por exemplo, você tem a possibilidade de gerenciar o Windows Server. Então você gerencia o Windows 10, o Windows 11, o Windows Server, Linux, macOS. Se você está em cogerenciamento, a opção que você vai criar é essa aqui, tá? Então vamos pegar aqui a primeira opção e aqui nós vamos criar o perfil de detecção e resposta, tá? Aqui a gente vai ter o fornecimento, né, de detecção e sobre os ataques, né? Aqueles ataques que são avançados, que acontecem em tempo real, inclusive, tá? E o que que você quer fazer com ele? O que que você quer acionar, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui, que eu vou dar um nome, ó, detecção e resposta para geral, ou seja, dispositivos gerais. Mas você pode criar uma regra específica para é, administradores, dos dispositivos de administradores, tá? Para, por exemplo, diretoria e assim por diante, tá? E aqui eu vou colocar geral. O que difere na configuração é aqui quando a gente chega em assignments, que é enviar essa configuração para aquele dispositivo, tá? E aqui, ó, nós vamos, ó, Microsoft Defender for Endpoint Client Configuration. Então, como que nós vamos fazer, né? A trabalhar via conector ou fazer no onboard, ó, onboard. Então, aqui eu vou colocar o nome do dispositivo, por exemplo, né? Onboard, ó, padrão. Aqui é um compartilhamento. Opa, vai ser para todos, né? Telemetria já não é mais utilizado, tá? Ela tá
depreciado já. Avança aqui. E aqui nós temos o quê? Se você tiver configurado as tags, tag é muito importante para o teu gerenciamento, tá? Então, se você tiver configurado as tags, aqui é o momento de você selecionar. Tag, por exemplo, RH, tag centro de custo, tag diretoria, né? Tag, por exemplo, você tem, dentro da tua organização, você tem filiais. Então, você tem administradores do Paraná, que é onde nós estamos, a Software Sul está em Curitiba, e você tem também administradores lá na filial de São Paulo. Então, você pode criar um grupo e setar uma tag a um grupo, tá, específico, e nos dispositivos, tanto no Defender quanto no Microsoft Intune, automatizar a configuração de tag naqueles dispositivos e dizer o seguinte: naqueles dispositivos, só administradores de São Paulo trata sobre eles, ou seja, cria regras e aplica sobre eles. Só naqueles dispositivos que têm a tag do Paraná, por exemplo, aqueles administradores do Paraná, só eles podem aplicar políticas de configuração. Tá? Então, tag é muito importante. E a gente aqui já fez vários projetos, né, de Microsoft Intune, inclusive dentro do Brasil, fora do Brasil, aonde as unidades querem separar. Nos Estados Unidos tem um time, na Europa tem um time, né? E assim por diante tem times, e esses times são gerenciados e tratados via tag, tá? Muito importante isso. E aqui o assignment é para quem você quer aplicar, né? Para o grupo que você quer aplicar, ó. Para todos os dispositivos, ó, administradores Brasil, administradores Estados Unidos, né? Então aqui, ó, são grupos, tá? Lá no Microsoft entra, grupos de segurança que vocês criam e aplica essa configuração, ok? Aqui no caso, eu vou colocar, ó, para grupo endpoint de TI. Então, a TI vai receber essa configuração. Eu vou avançar, vou salvar a minha configuração. Então, a minha política de detecção e resposta para o grupo de TI já está configurado. Qualquer incidente que acontecer, ele vai tomar as ações e eu consigo fazer várias análises lá dentro do Microsoft Sentinel, porque no meu ambiente aqui está integrado. Diga aí, Egon. Agora a gente está com mais uma pergunta no chat aqui no Marcel. Ele fez um questionamento de qual solução que nós temos hoje dentro da Microsoft para servidores, igual temos o AutoPatch em relação ao Intune para desktops. Então, para fazer a parte de gerenciamento de patch de atualização. Recentemente, Microsoft Azure lançou o AutoPatch. Esse AutoPatch serve para os servidores, tá? Tanto on-premises quanto para os servidores que estão no Microsoft Azure e outros lugares, porque é tratado via connector. Mas lá dentro do Microsoft Azure você tem o AutoPatch agora, beleza? Perfeito. Então, para quem precisar dessa funcionalidade para dentro de um ambiente on-premises, vai ter que integrar ali o ambiente de servidores com o Azure Arc, né? Então, onde você começa a fazer o gerenciamento do ambiente através da console unificada dentro do Azure e vai poder estar utilizando essa solução que está sendo lançada aí dentro do mercado pela Microsoft. Isso aí. Uma outra coisa bacana aqui, quando a gente tem essas integrações, nós temos aqui, ó, a redução de superfície de ataque. A redução de superfície de ataque, você vai limitando o que você está deixando disponível para receber um ataque, vamos dizer assim, tá? Então aqui você começa a fechar essas brechas. Como? Vamos lá, ó, vamos criar uma política aqui, ó, para o Windows 10, o Windows 11 e o Windows Server. Aqui, regras de redução de superfície de ataque, tá? Aqui a gente vai o quê? Analisar comportamento desses dispositivos, né? Tentar baixar, executar, por exemplo, scripts, uma série de coisas. Aqui a gente vai analisar comportamento e tratar esses comportamentos, tá? Então, vamos dar um criar aqui. Aqui, ó, regra padrão de superfície de ataque. Eu estou colocando nomes rápidos aqui, tá? Mas no dia a dia, em projeto, gerenciamento, esses nomes têm que estar muito bem alinhados ao propósito da política de vocês.
ok? Vamos lá, vou avançar aqui. E aqui, ó, a gente começa o quê? As nossas configurações de redução de superfície de ataque. Olha lá, bloquear a execução de scripts, possivelmente oculto. Vamos lá, ó. Desligar, bloquear, auditar, né? Bloquear. Ó, usar o SR, né? Que é a tradução do inglês, né? Que é a redução do superfície de ataque apenas por execuções de regra, né? Qual tipo de regra que você quer implantar? Impedir que as macros chamem as APIs? Então, sim, né? Bloquear. E aí vai, ó, bloquear a execução de arquivos a menos que eles atendam critérios, por exemplo. Impedir que tenha comunicação do Office, impedir que todos os aplicativos criem processos, ó. Então, olha só, bloque Web Shell Creation for Server, bloquear processos não confiáveis e não assinados executados via USB. Então, ó, você tem uma série de configurações aqui, algumas estão em preview, tá? Porque isso aqui está sendo atualizado constantemente. A Microsoft aposta muito hoje em segurança, tá? No entanto, que ela tem uma gama de segurança aqui disponível para vocês. Então, olha só, aqui tem um monte de coisa, né? Eu não vou acabar tendo tempo para passar um por um aqui, né? Mas uma bem legal é esse cara aqui, ó. Usar a proteção avançada contra ransomware, né? Opa, show de bola, ó. Tá? Ó, bloquear o rebooting da máquina em safe mode. Se você rebuta e aperta aquele botãozinho lá do F8, se não me engano, ele entra em safe mode e dentro do safe mode pode ser feito um monte de coisas, inclusive voltar aquela máquina na configuração de fábrica. Então eu venho aqui, ó, e dou um bloque, ou seja, se o cara tentar apertar o F8, ele vai pedir um PIN. E nesse PIN, só um usuário específico, esse usuário específico é o usuário de gerenciamento daquele dispositivo. Aqui é a mesma coisa, avança, se tiver o escopo, configura o escopo, se não, você vem aqui, adiciona o grupo, que vai receber essa política de ASR, avança, cria, beleza. Ó. Então, a redução da superfície de ataque já valeu a pena, né? Uma outra coisa legal, o que que é? Proteção de conta. Quando a gente entra em proteção de conta, a gente pode fazer aqui ó, as políticas, né, do lápis, e associar o grupos, né, de usuários locais e tratar em proteção de conta. O lápis, o que, que é? Para prevenir ataques laterais. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um processo de senha rotativa dentro desse dispositivo, tá? Então vamos clicar aqui, vamos criar, ó, lápis para todos os dispositivos. Ou seja, se você precisar acessar como a um administrador aquele dispositivo, não será sempre a mesma senha. Essa senha ela é criptografada e ela é rotativa. Então, para eu ter acesso à senha daquele dispositivo como administrador naquele determinado momento, eu tenho que buscar essa informação. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu não tenho configurado, como vocês podem ver, né? Estou configurando agora, ó, diretório de backup da senha, né? Eu vou fazer lá no Azure Active Directory, tá? Quantos dias vai durar essa senha? Aqui você pode fazer a configuração. O nome da conta do administrador, se você quiser configurar, admin local, por exemplo, ou admin user, tá? Essa senha ela tem que ser bem complexa, vamos dizer assim. Comprimento da senha, no mínimo 14 caracteres ou mais, tá? E ações após a autenticação, ou seja, você autenticou já com essa senha. O que, que você quer fazer depois? Ó? Ele automaticamente redefine a senha. Ó. Por exemplo, com uma expiração do período de carência. E aqui, período de carência, por exemplo, um dia, né? Se você quiser configurar ou não, aqui ele automaticamente já troca. Avança, vem aqui, mesma coisa, aplica-se a regra a um grupo específico e avança e cria, tá? Agora vamos dar um exemplo que já tivesse configurado, já estava tudo bonitinho, tá? Aqui a gente não vai ter resultado porque eu acabei de configurar. Eu poderia vir aqui em dispositivo, olha lá, Windows, tá?
configurei para o Windows, e eu preciso acessar, por exemplo, esse aqui, ó, Windows 11 Workgroup Lar. Eu vou clicar sobre ele, e aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, tá, as análises, como chave de recuperação, qual é a senha do dispositivo no momento, né? E assim por diante. Como eu tenho também, ó, várias análises sobre o dispositivo que eu posso fazer, como hardware, espaço em disco, né? Uma série de coisas aqui bem legais que eu tenho de informação, tá? Aqui, chave de recuperação. Essas chaves de recuperação, elas são baseadas em BitLocker, tá? E eu tenho também todos os acessos ao gerenciamento do dispositivo. Uma outra coisa, o Lucas disse o seguinte: quando essa política de lápis é criada, ela exclui outros usuários administradores locais que possam existir nas máquinas. Aí, Lucas, pode ser feito dessa forma, como você falou, como também isso daqui, ó, tá? Criar uma política aqui, ó, proteção de conta, aqui, ó, proteção de conta local. E aqui, ó, você pode, ó, fazer uma série de questões, como Credential Guard você pode habilitar. Além disso, você pode também vir aqui, ó, associação ao grupo de usuários locais, tá? Remover outros administradores. Ó, grupo local dos dispositivos. Administrador, vem aqui remover qualquer outro. Aí ele vai só ter aquele do lápis, beleza? Como também você pode substituir e fazer uma série de coisas aqui, como adicionar usuários, ó, se um usuário normal tiver que acessar aquele dispositivo via RDP. Você pode vir aqui, ó, adicionar, criar um grupo específico, acesso ao RDP de desktops para o RH. Então, uma pessoa específica ou várias pessoas específicas dentro daquele grupo. Beleza, Lucas? Aproveitei aí para responder e falar um pouquinho mais, tá? Eu tô falando rápido hoje porque a gente tem bastante coisa para mostrar, né? E já são 10h34. Aqui, como segurança ainda, nós temos aqui as configurações, né, de políticas de antivírus, tá? Porque o meu ambiente está integrado ao Defender for Endpoints. Aqui eu já tenho uma ideia de dispositivos que não estão saudáveis, e quando ele não está saudável, eu já tenho algumas ações aqui em cima, ó, que eu posso tomar. Análise de malware nos dispositivos e configuração de ambientes que eu trago sobre herança de políticas. Então, eu posso reutilizar playbooks em cima de uma proteção, tá? Então, se eu vir aqui em resumo, ó, eu posso criar uma política aqui, ó, defenda o update, controle de atualizações, exclusões, né? Que é, eu quero excluir que ele analise uma determinada pasta lá do meu sistema, porque naquela pasta ele não pode fazer um processo específico. Então você vai configurar aqui. Aqui, ó, configurar o antivírus, por exemplo. Vamos criar a política aqui, ó. Configuração de política do antivírus. Avanço aqui e aqui ele vai me dar uma série de configurações, ó. Permitir escanear o arquivo, né? Ó, sim. Monitoramento, Cloud Protection, ó, escanear o e-mail, escanear todos os drives mapeados, né? Fazer um drive em dispositivos móveis, em pendrive, por exemplo, né? Ó, escanear todos os downloads e anexos, monitoramento em tempo real, ó. Então você pode fazer, ó, escanear a rede, né? Então, ó, analisar a CPU esteja rodando ou
alterando um propósito dentro do seu dispositivo, ele vai entender, a CPU vai aumentar, ele vai analisar o que está acontecendo em cima de processos e mais um monte de coisa, tá? Olha só. Aqui é tudo de configuração, ó, que vocês podem trabalhar em cima do Defender, tá? Inclusive, treat a severidade, né, do problema, ó. Remediação, ó, você colocar o dispositivo sobre remediação, fazer a proteção de rede daquele dispositivo, que tipo de nível que você quer proteger a rede, você quer isolar de forma automática, ele isola e já entra numa remediação. Dentro da remediação, quais são as suas tarefas que você pode criar de automação lá dentro do Defender, para nessa automação a gente trabalhar em cima desse dispositivo que nesse momento está em estado de remediação. Então, tem muita coisa, ó, legal que a gente pode fazer aqui, tá? Então, galera, eu estou indo um pouco rápido porque depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês gostariam que a gente aprofundasse. Aí nós vamos aprofundar sobre, por exemplo, Defender for Endpoint, Defender for Apps, Defender for Cloud, Defender for Identity, XDR, Sentinel, beleza? Ó, o José Renato. Há alguma política padrão que ele já traz ou é necessário configurar do zero? José, ele já tem uma política padrão, tá? Ela é uma política bem, vamos dizer assim, média, tá? Mas eu recomendo configurar bem bonitinho, bem alinhadinho aqui, como eu estou mostrando, tá? Mesmo processo, salvou, você já tem a tua política de antivírus, tá? Criptografia de disco, a mesma coisa. Então, você pode chegar lá e falar assim, opa, quero habilitar o BitLocker para todos os meus dispositivos, ou para os dispositivos administradores, ou para o dispositivo de força de venda, que está na rua com os notebooks, né? Então, vamos lá, ó, criar política, Windows, BitLocker, criar, vamos lá, ó, BitLocker para vendedores, por exemplo, tá? Avança, BitLocker, olha lá, ó, habilita o bicho, avisar o cara, não quero avisar, quero que habilita de cara, né? Habilita a criptografia no usuário dele. Ó, como que eu vou recuperar a senha de rotação para caso de algum problema, né? Senha de recuperação do BitLocker, tá? Eu vou trabalhar lá no Azure AD, no meu caso, ou quando eu tenho controladores de domínio e está em AD Connect, né? Está sincronizado esse mundo, nós temos um mundo híbrido, tá? Eu vou colocar aqui e como eu quero configurar agora, ó. Qual é a chave que eu vou utilizar? Se eu vou criptografar todos os tipos de discos, que eu quero criptografar e colocar o PIN na autenticação antes de entrar na BIOS, tá? Aí, ó, eu tenho uma série de configurações aqui, ó, tá? Inclusive na área de discos removíveis, que eu posso fazer a configuração. Beleza? Venho aqui, avanço, e escolho o grupo que eu quero aplicar o BitLocker e ele, de forma silenciosa, não importa se aquele dispositivo está na rede local ou não, basta com que aquele dispositivo tenha conexão à internet nesse momento e quando ele tiver conexão à internet, essa política vai aplicar e ele vai trabalhar com o BitLocker. Se tem o chip TPM ou não, ele também vai fazer esse trabalho, beleza? Avanço aqui e crio a política, show de bola, tá? Firewall é o mesmo processo de configuração e assim por diante. Beleza? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui a gente tem, ó, relatório de monitoramento, como malware detectado, status do firewall dos dispositivos, né? E aqui a gente acessar o portal do Defender para muito mais informações. Então, nesse momento, nós vamos fazer o quê? Ó? Abrir o Defender aqui e vamos trazer muitas informações sobre todo o processo, tá? Aqui no Defender, nós vamos fazer um overviewzão e depois vamos focar no que vocês quiserem, tá?
Então, veja, ó, aqui é o sensor, né, a saúde do meu ambiente, ó, né? Então, eu tenho várias informações já de cara aqui, tá? Aqui é a saúde dos meus antivírus, ó, né? Já tenho uma série de informações aqui de quais são as versões e tudo mais, tá? Nesse ambiente eu tenho 3 dispositivos só, então não vamos ter tantos insights, mas é legal que vocês vão ter a base, tá, de análise e gerenciamento, tá? Então aqui dentro do Defender, como eu estou utilizando todas as licenças, eu tenho, tá, a, a parte de CIEM, XDR, Endpoint, é, Defender for Cloud, Defender for Apps, Defender for Identity, tá? Todos eles configurados e todos eles habilitados para mostrar para vocês. É por isso que esse monte de informação aqui, ó, já está trazendo na minha tela e é por isso que ele fala aqui, ó, seus CIEM XDR unificados estão prontos. Então aqui eu já posso fazer o quê? Uma triagem, uma investigação, responder, né, da melhor forma possível através do Sentinel. O Sentinel é uma solução que unifica tudo, tá, do Defender, todas as conexões, todas as bases de dados para vocês trazerem informações e fazer correlações para identificar onde, por exemplo, começou um ataque dentro do ambiente de vocês. Quais são os usuários em riscos, quais as análises, rodar query em KQL, que é Custom Query Language, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá? Aqui, por exemplo, ó, é o meu Security Score do ambiente, ó, 45,53%. E ele mostra aqui, ó, identidade, dados, dispositivos, aplicativos. Aqui ele está me mostrando, ó, que eu tenho 2 usuários em risco. Ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai me levar lá no Defender for Identity para ele fazer a análise. Ó. O usuário Gabi está em risco e o usuário Thiago Guiroto está em risco. Se eu clicar sobre eles, eu começo a trabalhar numa análise e entender qual é o histórico de risco, detecções vinculadas, não vinculadas, né? Se eu entendo que ele está em risco e assumo o risco, então eu posso marcar aqui, né? Uma série de coisas, ó. Propriedade de entrada, né? Uma série de coisas aqui eu tenho como informação, tá? Thiago, Voltando aqui. Oi, Egon. a parte do CIEM que você estava explicando, hoje os relatórios da Microsoft, mesmo que você não possua o CIEM, todos os relatórios de Defender, incidente, eles são sincronizados e eles trazem uma única visibilidade. Então, quando o Thiago ele comenta da Defender for Identity ou for Office 365, Endpoint, isso dentro da Microsoft você não depende do CIEM, né? Você não depende de um Sentinel para você ter uma única visão de uma linha de ataque. O CIEM, claro, ele vai ajudar, ele vai auxiliar também na parte de automatização, e ele vai auxiliar também quando você precisa integrar as soluções da Microsoft com outros fabricantes. Então, caso você tenha um Firewall, que seja um Checkpoint, um Sophos, e você precise integrar esses relatórios com as informações da Microsoft ou de outro endpoint, aí você pode estar utilizando o Sentinel para entregar numa única visão essa linha de ataque. Tá? Pode continuar, Thiago. Show de bola. É, e aí, aqui, ó. Dispositivos com risco, né? Eu tenho um dispositivo. Incidente, ó, no meu caso, tive um incidente. Vamos dar uma olhada nesse incidente. Então, quando eu clico sobre ele, ele vai, né, olhar qual foi o incidente, qual foi o histórico do ataque acontecido, ó. Ele começa a fazer uma análise, ó, inteira sobre todos os processos, tá, que aconteceram. Então, nesse caso aqui, ó, ele olhou o quê, ó? Uma suspeita de um comando rodado no PowerShell no computador Windows 11, W11, né, Workgroup, o usuário Lara, ó. Então, se eu clicar sobre ele, ele começa a fazer, ó, uma análise inteira de tudo o que aconteceu no ambiente. Olha só, ele cria uma árvore de processo, aqui eu tenho a timeline ainda, ó. Então, aconteceu o quê, ó? Iniciado pelo usuário, chama o Explorer, chama o CMD, rodou o comando aqui, né, do PowerShell e ele, opa, já começou a trazer.
as informações. E aqui do lado, ó, ele já me fala, ó, quem detectou, ele me fala aqui, ó, o que rodou, o que não rodou, e quando eu clico ali, ó, ele vai me trazendo muito mais informações para serem tratadas e analisadas, né, baseado em incidente suspeito, ó, tá? Eu posso, ó, clicar os indicadores, eu posso trabalhar em ações manuais, eu não tenho aqui nenhuma, mas eu posso trabalhar em ações manuais, como também depois eu posso criar os playbooks, posso criar uma automatização a essas respostas também, tá? Então aqui, ó, se eu clicar sobre eles, ó, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu quero detalhes sobre esse dispositivo. Eu clico aqui, ele traz, ó, detalhes sobre ele, ó, endereço IP, se ele está em risco, ó, o que que rodou, o que que não rodou, tá? Ele me traz uma série de informações sobre esse dispositivo aqui. Posso clicar aqui e trazer muito mais informação sobre ele, tá? Como ele está em risco, ó, o que está acontecendo como scan no ambiente, todos os dados sobre ele. Aqui eu volto lá no alerta, né? O que aconteceu com ele, ó. E ele vai, ó. Se eu clicar sobre a Lara, a mesma coisa. Eu trago uma série de informações sobre a Lara. Ele vai trazer as análises, né? Ó, 2 endereços IPs que aconteceram os problemas. Aqui todos os processos que aconteceram o problema, tá? Ele me traz os alertas, ele me traz os assets. Aqui, ó, e o dispositivo ele está em Entra Azure AD Joined, ele está um nível de exposição baixo. Aqui o usuário que está conectado nele, por exemplo, tá? Ó, ele está habilitado. Se ele tivesse caixa de e-mail, ele iria me falar a caixa de e-mails, aplicativos, ele iria me falar tudo. E aqui é a evidência, todas as evidências relacionadas ao que aconteceu naquele dispositivo. E eu posso tratar sobre resposta e rodar aqui, ó, playbooks. Tá? Já existe muitos playbooks prontos, tá? Aqui para dentro do mundo do Defender, como também a gente pode criar os nossos playbooks. Não sei se todo mundo sabe, mas um CIEM, um XDR, né, um MDR sem playbook é pagamento à toa, não funciona. Ele só vai ter informação e não vai ter resposta, ele não vai fazer nada. A única coisa é que você vai ter uma caixa, dentro dessa caixa cheia de papel, que seria os logs, e você não vai conseguir tratar essa informação, tá? Então, se eu clicar aqui em Run Playbook, ele vai trazer, se eu tivesse configurado, né, ele vai trazer todos os playbooks que está configurado aqui dentro do meu ambiente, tá? Aqui no caso eu não tenho nenhum playbook configurado para mostrar para vocês. Gerenciar o incidente, ó, eu posso vir aqui, marcar as tags, posso vir aqui e configurar o nome do incidente, o acontecido, para que criar uma base de análise, tá? E aí, eu clicando sobre cada um deles, eu tenho um monte de informação sobre o acontecimento. Show de bola. Vocês conheciam já essas análises preditivas e essas análises de incidente e resposta, pessoal? Vão contando aí dentro do nosso chat. Aqui nós temos nossos ativos, né? Sobre os dispositivos. E aí, por exemplo, o seguinte, se vocês entenderem, né, que, opa, veio um ataque e eu quero analisar melhor, opa, o André, Thiago, existe alguma política específica para tratamento de acesso categorizado ou não a websites no ambiente Defender? Não, a gente não tem um proxy, tá? No Defender. Dá para você criar algumas coisas dentro do Microsoft Intune, como bloquear URLs específicas e assim por diante, tá? O Marcelo diz, vejo que os portais mudam com muita frequência. É que assim, Marcelo, é, a Microsoft ela está colocando muita coisa nova, tá?
dentro do ambiente de segurança e o foco é nesse portal aqui, Microsoft Defender. Algumas coisas, tá? O Defender for Cloud, por exemplo, ele está lá no Intune. O Sentinel, que é o Log Analytics, está no, perdão, não é no Intune não, no Azure. Tá? O Log Analytics está no Azure. Então, no Log Analytics você cria várias queries para fazer várias análises também, tá? O Marcel Barbosa, só tenho dúvida sobre o licenciamento. Ele faz parte do Azure ou é ligado ao DD1 do Intune? Sobre o que, Marcel? Que parte que é sobre o seu licenciamento? Me conta aí. O Marcelo diz, eu uso tudo licença E5. O Marcelo, talvez a E5 você não tem tudo o que eu estou mostrando aqui, tá? Então, depois você pode ir com o Egon, com o nosso time, tá? Entender o que compõe a E5 de segurança e a base de segurança que você pode trabalhar com a Deon, tá? O Marcel respondeu aí. Do Defender modo geral. Do modo geral, está dentro do Office 365 portal, aqui dentro do Defender, como eu estou mostrando para vocês, tá? Thiago, teve uma pequena confusão ali só. O Marcelo e o Marcel, né? Muda ali o finalzinho somente, mas o Marcelo ele está compartilhando com a gente a experiência que hoje ele tem licenciado E5 dentro do ambiente. Ele comentou ali que tem muita parte dentro do portal do Purview, que são coisas novas, né? A parte de gerenciamento Ah, de informações, DLP, ali é mais conformidade, informação. Isso, exatamente. exatamente. Então a gente tem essa parte que está sim sendo atualizada de maneira constante, tá, Marcelo? A gente também entrega os projetos não somente na camada de segurança, mas de conformidade também. Hoje a Software Sul ela tem uma ferramenta para desenho de processo voltada a LGPD. Seria interessante conhecer, caso você já tenha, ou mesmo que você gostaria de implementar esse ambiente dentro das regras de conformidade e leis do Brasil. E a gente tem aqui uma questão em relação também do Defender no modo geral, né? Que daí seria do Marcel da camada de licenciamento. O Defender for Endpoint, né, você pode contratar ele de uma maneira individual, então quero somente a proteção de endpoint, mas o Thiago ele está dando uma visão geral ali de diversas ferramentas, em conjunto com o Intune, em conjunto com os outros Defenders, então teria sim que verificar o seu caso numa próxima reunião que a gente possa agendar, para verificar qual que é o licenciamento que cabe melhor para o teu cenário, tá, Marcel? Isso Ajudar aí. em adoção utilizando o Fast Track. A gente pode auxiliar na camada de adoção, sim, só confirmar em relação ao Fast Track. Acredito que a gente pode visualizar essa informação aqui de maneira interna e te dar uma resposta posterior em relação a isso, tá, Marcelo? Mas em relação à capacidade técnica, a gente já fez diversos projetos de implementação e a gente também consegue estar te auxiliando seja durante uma reunião, um projeto, ou até mesmo com algum repasse de conhecimentos de como fazer a estruturação e implementação das ferramentas. Inclusive, quem, quem quiser, ok? Quem quiser, essa é a palavra. A gente pode fazer uma análise de segurança do ambiente de vocês de forma gratuita, tá? É só deixar aí no chat, eu quero análise gratuita de segurança, que o nosso time vai entrar em contato e vai estar agendando com vocês essa análise e a gente emite um relatório para dizer para vocês como está o ambiente de vocês, ok? Isso aí é uma forma de agradecer vocês que estão aí hoje participando do nosso evento, beleza? Ah, o José Renato. Ah, o José, a gente já fez uma análise aí no ambiente de vocês, né? É isso? Conta aí. Que ele falou lá, ó, essa análise de segurança é excelente, recomendo. Legal, cara, legal. Eu acho que te deu muito insights, né, sobre o que você estava vulnerável e o que você podia melhorar com as licenças, inclusive, que você tem, sem precisar adquirir licença. É claro, se quer evoluir, não tem o que fazer, né? Tem que ter as licenças que façam essa evolução acontecer, tá? Mas, galera, deixa aí no chat, é gratuito, tá? E vamos junto. Então, por exemplo,
estou tendo muito incidente com uma máquina específica e quero analisar aquela máquina, sem atrapalhar o usuário, por exemplo, né? Então, vou pegar lá, ó, o usuário que está com risco, lá, o computador que está com risco. Vamos lá, ó. Eu vou clicar sobre ele. Ó, aqui, né, como eu mostrei para vocês, né, eu consigo fazer a análise, tá? Aqui, ó, eu posso descobrir as vulnerabilidades que ele tem, as recomendações de segurança, ó, isso aqui é muito importante, tá? Sobre aquele dispositivo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, tá? E quando você clica sobre ele, ele vai te falar o que causa, tá? E aqui, ó, opções de remediação, o que você pode fazer para corrigir, ou seja, melhorar o nível de segurança do dispositivo, tá? Aqui, cabés que estejam faltando dentro desse ambiente. Aqui a configuração dos dispositivos, como política, a proteção Next Generation Protection, ó, está configurada, está habilitada, né? Configuração de firewall está habilitada, configurada, né? E uma série de questões aqui, tá? Mas eu posso vir aqui, por exemplo, no Microsoft Intune, ó, e fazer outros tipos de análises, tá? Como outros tipos de análises? Aqui embaixo, ó, eu consigo tratar, ó, com consulta de dispositivo, várias coisas naquele dispositivo. Como, por exemplo, assim, ó, tá? A pessoa fala assim, cara, meu dispositivo está faltando espaço em disco. Eu preciso que vocês troquem o HD daquele meu dispositivo. Aí você fala assim, eita, eu vou dar uma analisada naquele dispositivo, né? A pessoa não precisa saber, como por exemplo, rodar várias consultas naquele dispositivo de forma remota. Então, uma das consultas que eu posso rodar é: será de fato que naquele dispositivo ela não tem coisas que ela pode apagar? Vamos lá, né? Eu vou colocar uma query aqui, ó. File info, cuser Lara, que é o computador da Lara, tá? Eu quero trazer tudo que ela tem dentro da pasta picture. E eu vou executar a consulta. Quando executa a consulta, ele vai, né? É claro, se tudo estiver funcionando, ele iria trazer o resultado aqui, mas ele não trouxe nada para mim. Vamos entender os motivos. Vamos rodar outra consulta aqui. Como, por exemplo, processos, que está trabalhando com alto uso de memória. Então, eu coloco aqui e vou executar a informação. Ele vai, né, tentar trazer os dados sobre aquela máquina. Olha só. Então, aqui o que é? Eu quero trazer os processos que estão causando um alto uso de memória, né? Ou seja, pode ser que aquele dispositivo esteja vulnerável ou esteja já comprometido e está sendo executado o processo de análise de ambiente, de captura de informação, de uma série de coisas, inclusive um ransomware, tá? Lembrando que, se for detectado, aqui pode ser configurado ações de bloquear aquela máquina, ou seja, se for um ransomware, vai ficar só naquela máquina lá o problema, tá? Então aqui, ó, eu já trago, ó, nome do processo, o uso de memória, né? E todas as informações que eu quero trazer sobre esse equipamento, tá? É, deixa eu ver, o dispositivo é esse aqui, ó, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Então eu vou trocar aqui, ó, o meu teste, por exemplo, para trazer, ó, a pasta fotos, ó, fotos, tá? Então, C fotos. Aqui em C fotos, deixa eu pegar lá user, picture, vamos pegar essas fotos aqui, ó, e vamos jogar lá no C, ó, fotos, né? Por exemplo, tá? Vamos deixar ali. Eu vou arrumar
o meu script. O script não, né? A minha consulta, ó, tá? Para me trazer informações aqui de fotos. Olha lá, né? Então eu tenho aqui, ó, dentro do CFotos, eu tenho esses arquivos lá dentro, ó. Então eu tenho foto do casamento, ó, foto do projeto, né? E com isso aqui, ó, você consegue. É que esses dados não tem tamanho, tá? Não tem informação. Eu criei aqui só para mostrar para vocês um monte de análises que podem ser feitas aqui, tá? Aqui você pode trazer a foto e falar para ela, olha moça, apaga as fotos ali que vai sobrar o espaço em disco para você, né? Então, por exemplo, trazer as instalações de aplicativos mais recentes naquela máquina. Então, dá para trazer um monte de informação, tá? Aqui eu não tenho dado, mas, por exemplo, dá para trazer informações de BIOS. Tá aqui. Olha lá. A gente está passando um pouquinho do horário, são 11h03. Sei que está muito legal e tem muita coisa para mostrar ainda, mas eu gostaria de abrir o chat novamente para o pessoal que tiver dúvida, para a gente poder estar finalizando a nossa sessão. E a gente fica também à disposição aí para fazer uma reunião, entender o cenário, o ambiente de vocês. Ó, o José disse que pode continuar. Se o pessoal estiver gostando, a gente não tem problema, a gente pode estender um pouco também, tá? Mas o ideal seria a gente conseguir honrar aí com os compromissos de horário, pode ter um pessoal que entra em reunião ainda. Ó, o André é mais um. Legal. Turma, então assim, ó, isso aqui foi um overview, né? Tá? Então assim, ó, deixa aí no chat, tá? Pessoal que está assistindo, né, no YouTube, por exemplo, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês gostariam que a gente aprofundasse. Esse foi um overview de tudo, vamos dizer assim. Eu não entrei nem em identidade ainda, né? Uma série de coisas, tá? Mas deixa aí no chat. Aí a gente vai aprofundar naquela questão, tá? Para finalizar, aqui é os Log Analytics, né? Do Sentinel, tá? Que aqui dentro do Log Analytics, a gente pode fazer 1 milhão de consultas, tá? Como, por exemplo, Security Event. Ó, eu quero trazer os eventos de segurança, tá? Eu não vou ter nenhum aqui, ok? Nada que eu digitar aqui vai trazer resultado, mas é para vocês entenderem, tá? Eu venho aqui, ó, dou um executar, ele vai... porque esse ambiente aqui, pessoal, eu criei ele ontem para mostrar para vocês, tá? Então, eu quero que vocês tenham ideias. Aqui, ó, ele iria me trazer todos os eventos de segurança, tá? Que foram analisados ou incidentes pelo ambiente aqui do Defender, tá? Aqui eu tenho várias outras questões que eu posso mostrar aqui para vocês, tá? Como, por exemplo, rodar aqui, ó, search. Tudo que acontecer, ó, erro. Ele traria para mim todas as informações que tivesse erros, tá? De segurança, ou alertas, ou métricas de insights, tá? Ele iria me trazer uma série de informações, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu poderia trazer informações, ó, search em, tá? Security Event, tá? Eventos de segurança, em Security Alerts, tá? Que tenha por exemplo, aqui. E aqui, por exemplo, que tenha erros. Eu venho aqui
e ele traria uma série de informações, tá? Como poderia também vir aqui, ó, e colocar eventos específicos, tá? Ó, search, ó, security event, where, que seja time gerado, né, durante, por exemplo, agosto. E dentro de agosto, que aconteceu em 1 hora. Aí eu rodo aqui, ele vai me trazer informações, tá? Como também há eventos específicos lá no visualizador de evento, por exemplo, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Time gerado aqui, ó, e Event ID, por exemplo, que seja 4674, que foi um evento que eu tratei semana passada de análise de segurança. Ele vai me trazer todos, tá? Que foi gerado. Eu errei alguma coisa aqui, mas eu quero que isso fique claro para vocês. Um monte de coisa que vocês conseguem fazer na análise dos ambientes, beleza? Esse é o Log Analytics, tá? Ainda teria muita coisa para falar para vocês, tá? Talvez a gente monte uma terceira parte só focado em Defender for Identity, Sentinel e XDR, beleza? Mas se vocês quiserem algo mais assim focado, pode colocar aí no chat que nós vamos montar aqui um negócio bem legal para vocês, tá? Bom, pessoal, eu espero que esse overview, né, sobre questões de segurança na prática, né, a primeira parte foi a introdução feita pelo Egon e aqui hoje comigo a parte mais introdutória também, né, em cima do Defender focado em prática, tá? Bom, tem alguma dúvida aí? Não tem? Fique à vontade, espero que vocês tenham gostado, né? O André colocou aqui uma última por aqui. Hoje tem uma solução de endpoint no ambiente, consigo ter esse tipo de controle? No caso da Microsoft, aplicando a política de bloqueio de dispositivos externos, a liberação desse, depois de uma verificação, é simplificada ou teria alguma tratativa mais abrangente para liberar tal equipamento a se conectar ao equipamento? André, eu confesso que eu não entendi muito bem a sua pergunta aqui, Egon. Dá uma lida aí. Pelo meu entendimento, né, ele gostaria de fazer a liberação ali de um dispositivo USB, no caso um pendrive, após uma verificação. É, a gente tem algumas possibilidades. A gente pode ou bloquear qualquer dispositivo, ou a gente faz a liberação ali pelo MAC, né, do dispositivo, que daí seria um único registro único, a gente fazia a liberação daquele dispositivo e ainda assim ele ainda faria a varredura no momento de conexão. Eu não sei se respondeu a dúvida também, porque eu fiquei com. Eu não sei se eu entendi corretamente, se seria isso, seria a verificação. Ah, legal. Ele Legal. respondeu, olha, ó, perfeito. É isso aí, pessoal. Eu espero que nessa 1 hora, né, é muito pouco para a gente falar de várias soluções, tá? Vocês tenham conseguido entender o quanto a gente via Microsoft, família Endpoint, família Intune, tá? Sentinel, XDR, como a gente consegue proteger, analisar, responder a um incidente, fazer aquela correlação da onde veio, para onde vai, o que aconteceu, né, dentro do ambiente de vocês, tá? Eu espero que nesse pequeno tempo vocês tenham conseguido aí pegar a informação, né, aqui minha e do Egon, tá? Foi um prazer novamente estar com vocês. E aí, deixa aí no chat o que vocês querem que a gente aprofunda para fazer a próxima apresentação, tá? Muito obrigado a todos. Egon, valeu, meu parceiro. Obrigado, Muito obrigado, pessoal. pessoal. Um ótimo dia Deixamos o para convite aí no vocês. chat também. Nós temos um webinar do Copilot na próxima semana. Agradeço a atenção de todos. Tenham um ótimo dia.